Bom, iremos agora apresentar o item obrigatório 16, permitir a gestão eletrônica de documentos GED de acordo com o decreto 10278, devendo demonstrar conforme item 913, do termo de referência, capacidade de inserção, controle de metadados, assinar documentos com certificado digital, demonstrar a capacidade de tratamento de imagens com retirada de manchas, brilho, contraste, outras melhorias. Bom, aqui deixa claro, no entendimento, que não é apenas uma simples gestão de documentos eletrônica de arquivar, né, de associar um documento a um processo, mas sim ter a condição de atender o que o decreto pede. E o decreto, ele é bem claro, inclusive pesquisando pela própria internet, qualquer pessoa pode ter um entendimento sobre ele, e de uma forma resumida, esse decreto define as regras que um processo de digitalização e de associação a um sistema digital deve existir para que esse documento tenha valor jurídico, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, né? Então, o que nós iremos demonstrar é claramente a capacidade não só de entregar um conceito técnico, mas um conceito legal na área de digitalização e de gestão eletrônica de documentos. O nosso sistema, ele possui, de forma apartada, um módulo de digitalização que é instalado localmente, né, em cada equipamento que vai fazer a digitalização, justamente pelo conceito em si, ou seja, você está digitalizando documentos, isso é feito geralmente dentro de um birô, de uma estrutura própria para digitalização, de forma individual em cada equipamento, ou seja, é um conceito, né, utilizado de forma padrão para o processo de digitalização. Então, eu vou acessar o sistema aqui para os senhores, né? Isso aqui seria instalado localmente, como eu disse, em cada máquina, em cada equipamento, com seu respectivo scanner ou um scanner geral, né? E ele é 100% integrado ao sistema. O que eu vou demonstrar para os senhores é tanto o entendimento dos itens técnicos, como no entendimento do decreto 10278. Um ponto bastante interessante é que, dentro do próprio sistema único, ele carregou aqui já a minha tela, dentro do próprio sistema existe uma área em que ela serve de monitoramento das ações, né, para entender o que a equipe de digitalização está fazendo. Então, ela segue a primícia dos pontos focais, né, das melhores práticas para digitalizar um documento. Então, a preparação dele, a digitalização, o controle de qualidade, a divisão e classificação, indexação e exportação. Isso pode ser seguido numa ordem diferenciada até o ponto da divisão e classificação, sim, né? Ele tem que seguir esse padrão. A partir daí, pode seguir outras regras de acordo com a necessidade do cliente, tá? Do projeto. Bom, o que eu vou fazer aqui para demonstrar para os senhores? Eu vou justamente, né, simular um processo de digitalização e justamente mostrar os pontos ao qual nós estamos referenciando aqui, tá? Então, por que lotes? Porque nós estamos justamente no momento de digitalização dos documentos, ou seja, eu posso criar lotes com 60, 70, 90, 100 páginas independentes, mesmo com documentos misturados, para justamente o que? No processo pós-digitalização, eu não apenas tratar desses documentos, como separá-los manualmente ou de forma automática. Bom, criei um de digitalização. Inclusive tem um aqui acontecendo para mostrar justamente para os senhores que nós estamos fazendo algo em tempo real, né? Então, olha só. Vou atualizar o sistema aqui. E veja só, eu tenho um acontecendo lá de forma automática e eu tenho agora um inicializando, digitalização, lote 4, né? Então eu vou abrir aqui. Como eu não tenho um scanner instalado, ele tem um processo um pouco mais demorado, porque ele está tentando buscar algum scanner que esteja instalado nessa máquina e ligado na minha estrutura. Tá? Como ele não vai localizar, ele vai dar um erro de alerta, né, informando não tem um scanner instalado, né, localmente funcionando, mas vai me liberar de qualquer forma o processo. Por quê? Porque eu posso tanto trabalhar
com o documento que está sendo digitalizado naquele momento, como trabalhar com um documento que já foi previamente digitalizado e está em alguma pasta. Que é justamente isso que eu até vou fazer. Vou simular, né, um documento já digitalizado, mas é idêntico na digitalização. A diferença é que, ao invés de clicar em digitalizar, eu vou anexar. Então, eu vou anexar aqui 2 documentos distintos. Deixa eu aqui pegar um contrato teste e essa CNH aqui. Isso que estou mostrando para os senhores é a mesma coisa que fosse digitalizando. Então, ele está lá processando, digitalizou, caiu aqui, né? E veja só que interessante, né? Eu chamei essa digitalização justamente para mostrar que eu posso organizar meus documentos, né? Porque o meu contrato é esse aqui, esse documento aqui eu inseri, mas gostaria que ele tivesse ao final do processo, né? Então eu posso inserir ele naturalmente depois, ou anexando, né? Enviando ele, ou simplesmente, né, mandando ele para um determinado local. Então eu clico aqui em arrastar e eu posso simplesmente trazê-lo aqui para o final. Então, com o meu documento organizado aqui, o que eu posso fazer? Eu posso também, inclusive, inserir separadores, conforme eu havia dito anteriormente, ou seja, eu posso ter digitalizado vários documentos, porém, cada um, né, possui características e individualmente, né, possui uma informação particular. Então, eu posso aqui, ó, inserir literalmente um marcador para que no processo, né, seja manual ou automático, né, de separação desses documentos, ele seja feito com total tranquilidade e segurança, para que quando ele for armazenado no sistema, cada documento esteja dentro da sua organização. Tá? Feito isso, né, naturalmente, eu finalizo o processo e aí ele entra naquela cadeia que eu havia dito, né? A cadeia que foi definida como uma regra para o processo de digitalização. Então, veja só, ele já foi para o controle de qualidade. O controle de qualidade é justamente o ponto que trata aqui sobre a capacidade de tratar a imagem em si, o documento em si, né? Então, eu vou voltar aqui no meu scan e vou demonstrar para os senhores aqui a possibilidade, né, e as funcionalidades existentes dentro do Helios Scan. E aí que já tem um diferencial. Nós não estamos tratando apenas de simplesmente ficar tratando de brilho, melhoria de imagem, de renderização, porque nós não estamos falando simplesmente de uma imagem, nós estamos falando de um documento, né? E o documento, ele é a cópia do que ele era físico. Então pode vir manchas, furos, né, quando ele foi encardenado, enfim. N situações, se você quiser, e no ponto de vista de melhor prática, né, nós podemos retirar isso daí, tá? Então, eu vou demonstrar exatamente esta questão. Aqui, o que pode ser feito? Existe uma área que, além de permitir, né, que você readeque a resolução, né, orientação do documento, entre outras funcionalidades, eu realmente trabalhe com a melhoria dela. Perdão, cliquei errado aqui. Processamentos. Aqui. Então, justamente nesta área, eu tenho N funcionalidades para se aplicar a estes documentos. Então, eu posso analisar se o documento possui borda branca ou borda escura, quando se fala de documentos que estavam encardenados e retiramos ele para digitalizar. Então, ele vai tratar para justamente tirar esta mancha. Eu posso trabalhar com a localização, porque muitas vezes, em virtude da qualidade do documento, eu posso trazer contraste de cores, né? Do RGB, o azul, o verde, o vermelho. Então, eu posso eliminar essa variação de cores para deixá-la o mais neutro possível, né? Furos, exatamente aquilo que eu falei. O documento original estava dentro de uma pasta, né, que possui aquelas furações para a organização do documento dentro dela. Então, esse furo pode estar na parte superior, inferior,
Então, o que ele vai fazer aqui? Se eu tivesse furos do lado esquerdo, ele iria localizar esses documentos, esses furos, que nada mais são do que uma mancha, né, no formato redondo, oval, em que ele vai trabalhar, retirando o brilho dele até o máximo possível. Né? Retirar sombreamento, que às vezes depende do tipo de documento, ele vem um pouco mais escuro, eu acho que alguém já pode ter passado por isso, né? Falou, a minha folha é branca, ela parece que veio com fundo escuro, né? Então, naturalmente, eu diminuo isso através do controle de contrastes e brilhos localizando. Sujeira, que nada mais são do que manchas, né? Às vezes documento muito antigo, né? Principalmente quando ele é digitalizado no espelho do scanner. Então eu vou ali, né? E onde eu tiver essas manchas escuras do documento, ele vai atenuar elas, reduzindo o máximo possível, tá? Essa redução nessas qualidades aí de melhorias dos documentos, elas variam de 80% até 99%. Né? E é lógico, né, o comum, que não deveria deixar de existir, né, a qualidade de redução de brilho, né, de gama, inclusive ele já está trabalhando nisso aqui. Né. Geralmente esse processo ele requer, como eu diria, um processamento muito grande da máquina, né, porque nós estamos falando de tratamento de imagem, né, e dependendo do volume, ele consequentemente vai aplicar sobre esse processo. E é por isso que reforçamos a instalação local e individual em cada máquina, para não atrapalhar o processo. Né? Rotação dos documentos, né? Alterar o DPI, conforme falamos anteriormente, detecção de página branca, porque às vezes um volume muito grande de documentos, ou uma página em branco está ali no meio, ou o documento puxa uma no vazio e interpreta ela como em branco. Então aqui eu posso fazer com que ele detecte páginas em branco no meio do processo para que eu não digitalize, que ele exclua. Né? Isso pode parecer bobeira, mas reduz muito o espaço de armazenamento quando se fala num volume muito grande. Né? Então ele faz todo esse processo. Né? Bom, fora essas questões, né, apresentadas, nós temos um item novo aqui que é somente zona definida para processamento tanto de código de barras como marca d'água, né? Que é justamente quando nós queremos aplicar o documento, né, mesmo digitalizado, uma informação sobre ele. Geralmente isso para o decreto 10278 não é o correto se fazer. Então a gente faz toda uma orientação aqui sobre isso. Tá? Uma vez processado, né, eu simplesmente finalizo e esse processo segue adiante dentro do seu processo de divisão, que inclusive é o próximo. Tá? Outro ponto importantíssimo aqui no sistema é que eu estou fazendo um manual para demonstrar. Posso fazer isso automaticamente? Posso. Nós temos condição aqui, né, de criar a automação desse fluxo para que ele aconteça sozinho. Lógico que isso aí tem alguns fatores, tanto de processamento da máquina, quanto conexão com a internet para despachar os documentos quando está fora da área do servidor, da nuvem, enfim. Porém, nós temos condição de diminuir a carga humana para que ele execute a maioria das suas ações, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Como ele está processando a parte de divisão e classificação, eu vou falar justamente da indexação, dos metadados, para demonstrar para vocês o que é esse conceito, né, do decreto 10278 e do próprio compliance da gestão eletrônica de documentos. Tá? Vou retornar aqui no módulo, vou atualizar até aqui para mostrar para os senhores que o processo ele vai avançando, tá? Tendo esse controle do que está acontecendo. E eu vou abrir aqui a área justamente onde nós estamos falando da indexação e vou simular manualmente esse processo. Né? Então eu vou adentrar aqui a área de GED. Ok? Aqui são exemplos de cargas documentais que cairiam automaticamente, só para vocês terem a visão. À medida que ela vai digitalizando, ela vai caindo nessa área de carga documental, onde as pessoas, né, teriam a visualização, né, prévia do documento a ser digitalizado para gerar os metadados, porque os metadados eles estão ligados diretamente ao documento. Então, aqui do lado direito facilitaria o processo. Ele leria o documento e iria, né, pontuando as informações.
né, relacionadas a esse documento, para que ele efetivamente caísse na linha, né, de documentos correntes. Então, o documento finalizado dentro do decreto 10.278, tá, nada mais é do que realmente a expressão daquilo que se pede no decreto e nas melhores práticas. Não estamos falando aqui de simplesmente digitalizar e jogar, com perdão da palavra, né? Eu estou falando de trazer a associação desse documento digitalizado, vamos lá, carregado, né, ao dados que realmente se pede de acordo com o decreto. Então, assunto, autor, data e local da digitalização, responsável. Então, veja só, eu vou até editar aqui este para mostrar para os senhores do que se trata, né? E aqui é um exemplo muito claro, um exemplo real de uma situação, né? Então, olha só, tabela de temporalidade, identificar, né, se o documento é ligado à área de saúde, né, dentro de qual é um RX. Veja só, existe um mapeamento total do tipo do documento, né? Ou, consequentemente, toda uma associação de metadados para dar valor legal a esse documento que um dia era físico, né? Seu controle de temporalidade, né? Se ele vai ter guarda permanente, eliminação, enfim. Consigo também mapear ele, se ele for ter a guarda física, em que local ele vai estar armazenado fisicamente, né? O histórico do que aconteceu com esse documento digital. E se eu quiser montar um CEDOC para retirada de documentos físicos por uma necessidade que a prefeitura ainda precise, eu posso fazer o controle desse documento. Eu quero o documento digitalizado XYZ, mas eu quero ele físico ainda porque o juiz pediu. Então, a pessoa vem lá no CEDOC, fala, aqui se faz o controle da retirada para saber que está em posse dessa pessoa. Enfim, nós temos toda uma questão, né, que aí eu acho que é muito bom frisar, que nós não estamos falando simplesmente do ato de digitalizar. Estamos falando do ato de tornar um documento digitalizado com valor legal, com regras de guarda e de acordo com o decreto 10.278. Ok? Então eu acho que está bem claro aí o que nós estamos tratando, né? Perdão, falta um item aqui, né? Assinar documentos com certificados digitais. Então, né? Isso é fui esquecer justamente desse ponto extremamente importante aqui, que é justamente eu ter não apenas seguir o rito do decreto, como dar a chancela de que quem fez isso estar autenticando. Então, geralmente, quem aplica esse certificado é uma empresa que tem essa capacidade, né, de dar valor a esse processo, ou até mesmo um próprio biblioteconomista, um arquivista, né, de acordo com o que o decreto pede. Então, como que isso é feito? Tá? Na hora do processo aqui de validação da indexação, tá? Eu vou até subir um documento manual aqui, apenas para mostrar para os senhores este processo. Vamos lá. Área de trabalho, contrato teste. Vou subir aqui um contrato teste. Bom, o contrato teste subiu. Então aqui eu tenho uma opção, né? Deixa eu clicar aqui. Aqui deu uma travada na internet ali. Então só ia voltar aqui e mostrar. Bom, então falando da parte da assinatura digital, né? E aí é lógico que eu vou corrigir esse ponto da apresentação, né? Porque travou aqui. Enfim, o documento, uma vez que subir para a plataforma como documento corrente, válido, né? Ele vai ter o processo de digitalização, né, de assinatura finalizado. Então, aqui inclusive ele já está indicando como assinado, né? Vamos lá. Até a última página, né? O documento, né, com o manifesto de assinatura, assinado pela empresa, né? Então,
é um PDF, né, digital, é um PADS, né, onde pode ser validado claramente através do ITI. Né? Então, nós temos aqui. E é bom esse documento, para os senhores terem uma visão aqui, ó. Pode reparar que esse documento ele tem manuscritos, né? E a qualidade da tinta era péssima. Então, o trabalho foi justamente, né, ao utilizar, né, poder, no controle de qualidade, trazer esse documento da melhor forma possível, né, para justamente poder fazer, né, a entrega de um documento com uma qualidade superior na sua digitalização. Bom, Arlindo, acho que é isso daí, né? Se você analisar bem aí a condição, é um processo extenso, porque se for demonstrar tudo, eu tenho que aguardar a velocidade do scan. Não tem como melhorar essa dinâmica, é assim que o scan funciona. E é aquilo que eu te falei, que se fosse tentar fazer isso de cabo a rabo, né, ponto a ponto, nossa, levaria 1h30 para fazer tudo isso explicando, entendeu? É complicado, mas eu acho que isso aqui já valida muito bem o processo.